Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Então, a gente está indo para a nossa 7ª semana, né? E nesta semana a gente vem vindo tratando do Durkheim. Aula passada a gente viu um pouco sobre papéis sociais, que é um assunto bastante importante, né? E bastante, digamos, a ideia de papéis sociais, né? Ela sintetiza um pouco o pensamento do Durkheim, né? Porque o Durkheim, essa ideia que a gente trabalhou ao passado, os papéis que a pessoa ocupa, né? Eles são dados pela sociedade. Então, ele mostraria como a sociedade nos influencia, né? Só que até alguns me enviaram alguns questionamentos sobre isso. Isso é o pensamento do Durkheim, tá? O Durkheim, pro Durkheim, a sociedade ela é muito forte, tá? Ela tem um peso muito grande sobre o indivíduo. Ela meio que molda o indivíduo. A gente não, como indivíduo, a gente não tem muita maleabilidade ou muitas saídas da sociedade. A gente teria pouco espaço de mudar a sociedade ou escolher mesmo o que a gente gostaria de ser, né? A gente seria meio que empurrado pela sociedade a fazer as coisas, nas escolhas que a gente faz, nas coisas que a gente vive. Essa ideia, tá, é a do Durkheim, ele, no início do século e tudo mais, que ele queria ressaltar o papel da sociedade. Tá? Para algumas coisas, funciona, para outras, não. Tá? Então, quando a gente vai analisar alguma coisa dentro da sociedade, a gente tem que ver o que a gente está analisando primeiro, para ver qual modelo teórico ele é mais adequado. Tá? Nem sempre essa ideia do Durkheim, da força da sociedade, vai ser adequada. Algumas vezes sim, outras não. Depende, né? Não tem certo. O que a gente tem que se preocupar é ver o que a gente está tentando analisar, né? E essas teorias que a gente está estudando, essa teoria que a gente está vendo, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, assim como uma ferramenta, uma chave de fenda lá que você vai apertar um parafuso, né? Por exemplo, não se usa qualquer chave de fenda para apertar um parafuso, né? Tem que ser a chave de fenda adequada, né? Se você botar uma que não funciona, que não é do mesmo tipo, tu não consegue nem cravar no parafuso lá para parafusar ele, né? As teorias é a mesma coisa. Quando a gente vai analisar um fenômeno social, vai analisar um fenômeno, algo que está acontecendo na sociedade, a gente tem que ver a teoria correta. A teoria correta é uma ferramenta. Qual ferramenta é mais adequada para entender aquilo? E a partir disso a gente vai usando essas ferramentas para compreender os fenômenos, né? O Durkheim é uma ferramenta, né? Pensem assim, né? Tá? As teorias dele é um tipo de ferramenta. Quando a gente vai estudando, né, essa ideia de papéis sociais, nos leva inevitavelmente a um outro tipo de conceito, que é o conceito de identidade. Tá? Esse debate sobre identidade, ele é bastante amplo. Tá? E quando eu falo bastante amplo, é bastante mesmo, porque a partir da ideia de identidade, se vai discutir sobre, né, etnias, sobre pertencimento, né, sobre política, sobre uma série de coisas. Muitos elementos ligados à sociedade estão relacionados à perspectiva da identidade, né? E o conceito de identidade tenta entender isso, né? Como eu já falei, um conceito ele é muito mais do que o que está escrito no dicionário, ele é uma síntese de uma ideia. E esta síntese dessa ideia, né, esse conceito de identidade, ele diz respeito a um monte de coisas, né? Ele diz respeito àquilo que a gente é, né? Porque a nossa sociedade, ela é bastante, já há muito tempo, ela é bastante individualista. Em que sentido? Em que o indivíduo é muito importante para a sociedade. O indivíduo, né, os indivíduos da sociedade são muito importantes para a constituição dela. E a ideia de indivíduos diferentes é muito importante. As pessoas querem ser diferentes, elas querem constituir a sua identidade. E essas diferenças estão relacionadas à identidade, né? Então, por exemplo, parte da minha identidade, né, parte daquilo que me define no mundo no qual eu vivo, está relacionada à minha profissão. Eu sou professor. Então, quando eu
estou em espaços diferentes, eu tenho algumas características didáticas, de gostar de explicar, de querer expressar aquilo que eu penso. Então, muito da forma com que eu me relaciono dentro da sala de aula, eu transmito fora um pouco da sala de aula, que é essa lógica de tentar explicar as coisas para as pessoas. Isso faz parte da minha identidade, porque a minha trajetória de vida, minha trajetória profissional foi me trazendo isso e fez com que eu assimilasse essa característica, né? Isso fizesse parte de mim. Cada pessoa tem a sua identidade. E essa identidade, ela se expressa em uma série de coisas, como aquilo que vocês gostam de comer, o que vocês gostam de escutar, o que vocês gostam de assistir, como vocês se vestem, né? Aonde vocês gostam de ir, o que vocês fazem no tempo livre. Todas essas questões fazem parte da identidade de vocês. Elas definem quem vocês são no mundo. A identidade é um ponto de ligação entre aquilo que eu sou e aquilo que eu represento no mundo. Então ela tem uma dimensão individual, gosto de vocês, e uma relação social, né? E onde é que está essa relação social? Ela está exatamente no ponto em que para vocês definirem o que vocês gostam e aquilo que vocês querem, vocês precisam ter acesso às informações. E vocês só têm acesso às informações vivendo nas sociedades a quais vocês pertencem. Então, por exemplo, vocês não têm como não gostar, por exemplo, de uma comida que não existe no Brasil, que vocês não têm acesso no Brasil. Vocês não têm como dizer que vocês gostam ou que vocês não gostam, porque vocês não conhecem, vocês nunca sentiram o gosto daquilo. Mas, dentre as coisas que existem na nossa sociedade, que a gente tem hábito de se alimentar, né, a gente faz escolhas. Algumas coisas a gente gosta, outras a gente não gosta. Mesma coisa, filme, né? A gente só vai gostar ou não gostar dos filmes que a gente tem acesso. No cinema, na televisão, que a gente consegue saber que existe, né? Porque tem inúmeros filmes sendo produzidos todo o tempo. Vários a gente nem conhece, nem sabe da existência, né? A gente acaba conhecendo, em geral, aqueles filmes que saem atrás do cinema e tudo mais, né? Que concorrem a Oscar, esse tipo de coisa. Então, a mídia é importante na divulgação, então a gente só tem acesso a isso. E a partir daquilo que a gente tem acesso, a gente estabelece o nosso gosto, né? Então, vocês, eu gosto de tal filme, não gosto de tal filme, vi tal coisa, não gostei, nem vi tal filme, não gostei, porque não quero ver também, porque a história não me agrada, não me interessa, enfim. Essas coisas acontecem, mas a gente escolhe a partir daquilo que a gente tem acesso através da sociedade. Então, o conceito de identidade, ele tem essa relação. Ele fala sobre uma singularidade, sobre um elemento individual, diferente, singular, mas essa singularidade está associada, tá, ao ambiente social que a gente vive. Ou seja, a partir da sociedade que a gente existe, a gente constitui a nossa individualidade. E aí a gente faz escolhas, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. A gente pode criar coisas, aí a nossa criatividade se faz importante, porque aí a gente tem a capacidade de criar coisas, de mudar, inclusive de criar padrões diferentes, né? Muitas pessoas, às vezes, né, que existe sempre a ideia de contracultura, né? As pessoas se vestem, se portam, assistem tal coisa de tal jeito, a pessoa vai em outro caminho. E hoje, né, sobretudo hoje, no momento que a gente vive, em que as redes sociais são muito fortes, né, e elas permitem com que a gente conheça pessoas de outros lugares e tudo mais, é muito comum as pessoas que têm um determinado gosto se encontrarem virtualmente. E esse encontro virtual acontece em grupos de Facebook ou eventualmente no Twitter, né, que tem as pessoas seguem as pessoas lá no Twitter,
que tem um gosto parecido com a gente, no Instagram, enfim, existem várias mídias sociais. Dentro dessas mídias sociais a gente pode se conectar a pessoas que tenham gostos parecidos com a gente, né? E principalmente a gente pode se conectar hoje a produtores de conteúdo, né, que expressem o meu gosto. Então, eu gosto de determinado tipo de filme. Então, eu vou lá, sei que tem um canal que faz reviews de filmes e tal, e a pessoa que faz o review dos filmes tem um gosto parecido com o meu, então eu assisto aquele canal e eu descubro o que eu quero assistir, o que eu não quero, se tal filme vale a pena ou não vale a pena. Então existe hoje uma quantidade muito grande de produtores de conteúdo, né, que agregam essas pessoas com as suas individualidades, que têm individualidades parecidas. Essas individualidades são as identidades. E a identidade, ela vai definir, como eu falei, a relação de vocês com o mundo. Então, a partir daquilo que vocês entendem como sendo a identidade de vocês, o gosto de vocês, aquilo que marca vocês individualmente, vocês projetam isso para a sociedade, né? A sociedade dá alguns elementos que vocês escolhem para compor a identidade de vocês e, ao mesmo tempo, uma vez que vocês compõem a identidade de vocês, isso volta para a sociedade. Então, em um sentido bem amplo. Então, por exemplo, exemplo hipotético, tá? Digamos que eu seja um ativista, por exemplo, vegano, né? Seja vegano. Perfeito. Então eu não como nada de origem animal, nenhum produto de origem animal. Se eu não como nenhum produto de origem animal, isso vai definir. Eu fiz essa escolha de vida para mim, isso vai definir aonde eu vou comer. Quando eu for na casa de alguém, por exemplo, eu vou na casa de alguém que come carne, o que eu faço? Eu vou ter que levar minha marmita, ou alguma coisa do gênero, para ter comida, ou comer antes. Então, essas escolhas e essa decisão de incorporar uma determinada forma de agir no mundo, que faz parte da minha identidade, eu me considero vegano, então eu tenho que seguir esse padrão de comportamento. Isso vai acarretar necessariamente que eu me porte no mundo a partir disso. E isso vai gerar algumas situações na minha vida, algumas eventualmente até desconfortáveis, que algumas pessoas podem não entender, achar que é frescura aquilo que eu estou tendo, que não respeitam a decisão da pessoa, enfim, existem várias coisas que acontecem, né, em função da pessoa aderir a um padrão identitário. Existem muitas consequências em relação a isso, né? Mas socialmente falando, mas isso faz parte da sociedade. Então sempre foi assim, sempre vai ser assim. Toda vez que a gente estabelece uma identidade para a gente, e sobretudo quando ela é bastante rígida do ponto de vista ético, né, que a gente tem uma forma de comportamento muito bem definida eticamente falando, isso acaba gerando incômodo em algumas pessoas. Isso é inevitável, que não concordam com aquilo que a gente pensa, né? E esse desconforto se manifesta de diversas formas, porque as pessoas não aceitam ou não aceitam a nossa identidade, né? E isso vale para várias coisas. Estou falando em a questão alimentar, vestimenta e tal, mas isso perpassa, por exemplo, a questão religiosa, né? Quando a pessoa decide adentrar em uma religião, ela vai constituir uma identidade religiosa. Quando a pessoa resolve adentrar um processo político desse, por exemplo, no veganismo para muito além de não consumo de produtos de origem animal, é uma atividade política, né? A pessoa se engaja politicamente nisso. Então, tem as suas consequências. No momento em que a pessoa adere a uma ideologia política partidária, como botar desse jeito, né? Por exemplo, ser de esquerda ou ser de direita, e ela expressa isso para o mundo, ela também vai ter algumas consequências disso, né? Ela vai se colocar no mundo dessa forma, isso tem consequências, né? Algumas pessoas vão concordar com ela, outras não vão, isso vai gerar um embate social. Enfim, toda vez que a gente se posiciona, que a gente aciona a nossa identidade no mundo, isso é uma dimensão política, né? Quando a gente aciona uma identidade, a gente está fazendo política. Não é política partidária, né? Mas é uma política da vida, né? A atividade humana é essencialmente política, quando a gente se relaciona com as pessoas,
tá? Então, quando a gente aciona uma identidade frente à sociedade, a um coletivo, seja ele qual for, a gente está agindo politicamente, em certo sentido. E ao agir politicamente, isso tem consequências. Então, a identidade, ela é isso. Ela é essa dimensão individual que interage com o coletivo, né? Essa é a síntese da identidade, tá? Esse é o conceito mais central de identidade. E a partir disso, a gente vai estudar várias dimensões dessa identidade. Porque a identidade é uma coisa muito importante e ela diz respeito a uma série de debates contemporâneos. Por exemplo, o debate racial. O debate racial, ele é eminentemente um debate sobre identidade. O debate sobre sexualidade, um debate sobre identidade de gênero, né? Debate sobre religioso, né? A gente tem questões relacionadas à religião, xenofobia e coisas do gênero, sobretudo na Europa. Isso é um debate também sobre identidade, né? Sobretudo na Europa em relação aos islâmicos, né? Então, esse debate sobre identidade é um debate bastante amplo, né? Bastante complexo, e ele tem essa característica. É a pessoa assim, não, ó, eu sou, digamos, né, eu sou de uma matriz religiosa, seja lá qual for, tá? Eu sou um exemplo, não vou citar uma fonte, mas eu tenho uma matriz religiosa, né? Pertenço a uma religião, seja lá qual for, né? No momento em que eu me coloco no mundo e eu levo essa marca, né? Eu expresso essa marca, ó, a minha religião é uma coisa muito importante para mim, e eu quero que você, e a pessoa fica expressando isso, ó, eu sou de tal religião, na minha religião eu não concordo com tal coisa, concorda com isso, ela tem uma vestimenta um pouco diferente, que facilmente me identifico com aquela religião. Então, no momento que a pessoa tem isso, ela acaba tendo consequências. Quando ela está com pessoas que são tolerantes, ok. Mas quando ela está em um espaço em que existem pessoas intolerantes com aquela religião ou com aquela forma de vida, ela acaba tendo problema. Então, o debate sobre identidade, ele é um debate bem complexo. A gente vai ver, essa aula específica é só para vocês entenderem o geral do contexto de identidade, tá? As características mais gerais. Agora a gente vai entrar em casos específicos, que vai ser as próximas aulas, tá? Que são as dimensões mais concretas. Eu vou dar exemplos concretos. A gente vai trabalhar algumas dimensões e algumas formas de se acionar a identidade, tá? Vou trazer alguns exemplos para vocês e aí a gente vai trabalhar isso mais detalhadamente, tá? Por hoje é isso, tá, pessoal? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo por aí e vamos seguir aqui tocando o barco, né, e seguindo os conteúdos, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, lavem as mãos, né? E nos vemos na próxima. Abração, pessoal!